Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse áudio é para você. Gente, esse áudio é um vídeo extra que eu tô colocando no canal. Os vídeos das terças-feiras às 11h30 eles continuam normalmente, tá? Mas algumas pessoas preferem só áudio, então eventualmente eu vou colocar também esses áudios que também estão disponíveis na plataforma vizinha, que é aquela plataforma só de áudios, para quem prefere só ouvir, né, ao invés de ver as imagens. Então, para abrir os trabalhos hoje, eu vou ler um conto zen para vocês e depois vou tecer os meus comentários sobre ele. Então, a história é a seguinte. Havia um mosteiro no alto de uma montanha onde viviam muitos monges de diversas idades e origens. Ali eles meditavam, entoavam mantras, liam os textos sagrados, trabalhavam uns para os outros e cuidavam da natureza. Uma vez, um visitante veio conhecer o mosteiro e, para isso, um monge foi designado para guiá-lo. Os dois caminhavam e o visitante ficou encantado com a simplicidade, a paz e a beleza do lugar. Ele então vira-se para o monge e pergunta: "Mas diga-me aqui, todos são assim pacíficos, tranquilos? Não vejo ninguém ansioso, apressado. Este lugar é um paraíso. Quem dera se o mundo lá fora fosse assim também, pura paz, harmonia e tranquilidade. Todos trabalhando serenamente com o coração aberto e plenamente conscientes." O monge então diz: "Venha comigo que lhe mostrarei uma coisa importante." Eles foram caminhando até o refeitório e ali eles viviam de modo muito simples, se alimentavam somente uma vez ao dia e naquele dia o alimento era uma cuia de sopa de grão de bico. Os dois chegaram até a porta e ficaram observando os monges se alimentando. Havia um que orava enquanto se alimentava. Ele dizia: "Agradeço por este alimento, com ele posso trabalhar, experimentar a vida e a bênção de viver. A luz do sol, a terra, a chuva, as mãos que fizeram crescer esse grão de bico manifestam toda a criação, a radiância da natureza inteira em cada grão. Esta deliciosa sopa que irá alimentar meu corpo me dará energia para o trabalho e para a meditação. Gratidão por este alimento sagrado. Sou grato eternamente." Havia um que comia em absoluto silêncio, nada dizia, puro silêncio. E havia um que reclamava sem cessar: "Que droga isso, mais um dia comendo essa coisa sem gosto nenhum, essa sopa de grão de bico de novo. Isso vai acabar comigo mais cedo ou mais tarde, quem aguenta isso? Me dê uma comida de verdade. Assim, desse jeito, prefiro passar fome." O monge e o visitante ficaram ali, observando os três em silêncio. Eis que o monge se vira para o visitante e diz: "Vê como a vida é como esta sopa de grão de bico? Ela se dá a todos igualmente, mas como cada um a vê, é que a torna um céu, uma realidade neutra ou um inferno. Na verdade, nada acontece ao grão de bico, ele apenas se dá, está ali, nada mais. Porém, as interpretações da mente, estas são infinitas. E não é só no mundo que encontramos isso. Você acabou de ver, o céu e o inferno acontecem dentro da mente. Nada acontece fora." Gente, eu achei essa história bastante didática e persuasiva, né? No sentido de nos mostrar que tá tudo dentro da gente. Tudo depende da maneira como a gente enxerga a realidade. Uma mesma situação pode se manifestar para milhares de pessoas, mas o olhar que cada pessoa vai ter diante daquela situação depende do nível de consciência em que cada pessoa se encontra. Né? Tem pessoas que conseguem ser gratas numa dificuldade, outras só conseguem reclamar, só conseguem enxergar sombras, porque isso é tudo que o nível de consciência delas alcança. Inclusive, esse texto ele é análogo a uma frase do Tolstói, que é muito famosa, que diz que há quem passe por um bosque e só veja lenha para a fogueira.
Então, é interessante a gente se auto-observar para a gente reconhecer dentro de nós mesmos para o que a gente está dando atenção. Quando a gente olha para a realidade, a gente agradece ou a gente se lamenta? A gente consegue focar na luz ou a gente só foca nas sombras? Quando alguém nos dá algo de graça, pode ser de repente um elogio, pode ser uma roupa, pode ser uma comida. A gente consegue enxergar a luz, a gente agradece ou a gente fica procurando problema naquilo que nos foi dado? A gente fica procurando defeito. Muitas vezes a gente está tão habituado, né, a ter práticas de reclamação que a gente faz isso como um autômato, sem perceber. E a gente não consegue ser grato a nada, de tanto que o nosso cérebro está habituado a se queixar. Às vezes, várias pessoas podem estar num lugar belíssimo, paradisíaco, mas muitas dessas pessoas não estão realmente ali. Às vezes a pessoa só está com o corpo presente, mas a mente está em outro lugar. Está pensando nos problemas familiares, nas contas para pagar. Então a pessoa não consegue desfrutar daquela beleza, ela não consegue agradecer por estar vivendo aquela experiência. Porque ela está sempre focando na falta, na escassez, no problema, no defeito, na limitação. O olhar dela é treinado para enxergar o problema, né? E é por isso, gente, que eu sempre recomendo para vocês aqui a meditação, porque é justamente a meditação que nos conecta com a fonte criadora e que faz a gente resgatar essa conexão com o todo, com a nossa essência crística, e é o que vai limpar o nosso olhar, porque o nosso olhar, ele tende a ser muito contaminado por essas reclamações, por essas crenças negativas. E na medida que a gente vai encontrando o nosso centro interior, que é o nosso local de paz interno, independente de circunstâncias externas, quando a gente vai retornando para esse lugar, que é a nossa verdadeira casa, o nosso verdadeiro lar, esse mundo interno, a nossa percepção da realidade vai mudando. E aí a gente começa todos os dias a praticar esse olhar mais puro, sem julgamento, e com isso naturalmente vai crescendo dentro de nós esse sentimento profundo de gratidão. E é muito interessante, gente, que é um processo natural. Talvez no começo você precise, entre aspas, forçar a barra, quando ainda não é natural, né? Eu até já sugeri em outros áudios a prática da gratidão, que às vezes você precisa dar uma forçadinha para você entrar na energia. Então você pode, ao levantar, começar a agradecer pela sua cama, pela sua roupa, por ter onde morar, por ter o que comer, por ter saúde, por ter onde tomar banho, por ter um trabalho, por ter pais, por ter filhos, se você tiver filhos, por ter amigos ou por ter um cônjuge, se você tiver um cônjuge. Enfim, no começo, às vezes a gente tem que forçar um pouquinho a barra, né? Para a gente entrar nessa energia da gratidão. Mas depois de tanto a gente forçar, vai se tornando algo tão fluido, tão natural, que você começa a olhar para as coisas que estão no seu entorno e você já começa a sentir uma gratidão genuína. Você consegue enxergar as bênçãos que existem ao seu redor. Por você ter um alimento para comer, por você ter o que vestir, por você poder ver o nascer do sol, ou o pôr do sol, ou ouvir um canto de um passarinho, ou ter olhos para enxergar a beleza de uma árvore, ou ter amigos que você ama e você pode abraçar e você pode elogiá-los, ou ter um trabalho que te permita realizar a sua missão e se sentir útil, se sentir produtivo, e através daquele trabalho você consegue se alimentar, você consegue colocar comida na mesa, você consegue pagar suas contas, e só por isso você é grato. Sabe, você começa a sentir gratidão por tudo, é um processo que vai crescendo conforme a sua consciência vai se expandindo. Como eu falei, às vezes no começo, pelo nosso cérebro estar muito treinado a focar no problema, na escassez, inclusive isso é algo atávico, né? Vem do nosso desenvolvimento lá desde os primórdios, a gente treinou muito o nosso olhar para enxergar os problemas para que a gente pudesse sobreviver,
para que a gente não fosse uma presa fácil, para que a gente conseguisse ter o que comer, para que a gente conseguisse sobreviver dos predadores. Então a gente precisava ter esse olhar mais focado no problema, no mal, na sombra, nos ciscos, né? Só que a gente mantém esse padrão, ou pelo menos a maioria de nós, a gente mantém esse padrão até hoje. E mesmo muitas vezes a gente tendo uma vida relativamente próspera e confortável, tendo comida por aplicativo, né? Tendo tudo muito fácil, ainda assim o nosso cérebro ele tá treinado a reclamar, a enxergar o problema onde muitas vezes não existe problema. Só que o ego, ele precisa dos problemas para poder continuar existindo. O ego precisa do sofrimento. Então, se o ego não tiver do que reclamar, ele sente que ele está morrendo, né? Então, o que a gente tem que fazer para sair do padrão da queixa, da lamúria, da reclamação? Transcender o ego, ir além dele. E como a gente faz isso? Com a meditação, olhando para dentro e nos conectando com a nossa essência crística, a nossa essência divina. Num primeiro momento, isso pode parecer um tanto abstrato. Ah, ok, Gisela, mas como é que eu faço isso na prática? Fazendo meditação. Então, você para tudo, senta num lugar confortável, fica com a coluna ereta, faz uma respiração profunda, pode ser umas 3 vezes de respiração profunda. Depois que você fez essa respiração, aí sim, você vai observando os seus pensamentos, deixa os pensamentos passarem como se fossem nuvens no céu. Você não vai conseguir parar os pensamentos, porque se você fizer isso, você vai ter que se concentrar. E a concentração não é meditação. A gente não consegue parar os pensamentos, mas a gente pode treinar observá-los. Ou seja, a gente deixa os pensamentos passando e a gente não desenvolve esses pensamentos. Entende? Como se fosse uma nuvem no céu, a gente não se apega, deixa passar. Não fica cultivando o pensamento. Né? Entre um pensamento ou outro existem milésimos de segundos, de espaços, e a gente pode começar a olhar para esses milésimos de segundo, ao invés de ficar focando no pensamento. No começo vai ser difícil, você vai achar que não vai conseguir, mas de tanto você treinar vai ficando fácil, porque a meditação, parafraseando Osho, é a nossa verdadeira natureza, né? Então você vai fazendo esses treinos diários de observar os pensamentos como se você estivesse fora de si mesmo. Então, se para você é muito difícil conseguir esses momentos de quietude interior, você pode, por exemplo, fazer uma atividade física, uma corrida, uma musculação, uma dança, um pilates, um yoga. Depois que você fez a atividade física, aí sim, você espera a sua respiração normalizar e aí você vai meditar. Como você já fez esse movimento, isso, entre aspas, cansa o seu ego e te habilita para a meditação. Fica mais fácil meditar depois de uma atividade física, né? Então, se você é uma pessoa muito inquieta, que tem uma mente muito agitada, muito tagarela, fazer a atividade física é uma forma de aquietar o ego para facilitar o processo de meditação. E aí, depois da meditação, que você pode fazer por 5 minutos no começo, aí depois com o tempo estende para 10, 15, 20, meia hora e depois o máximo de tempo que você conseguir ficar. Mas 5 minutos é melhor do que nada, né? Se você tem dificuldade, faça pelo menos 5 minutos. Aí no pós-meditação, que é aquilo que a gente chama de estado meditativo, quando você está pleno, consciente, mas você já não está mais na meditação, na prática, mas está em estado meditativo. Nesse momento, você está completamente alinhado com a fonte. E aí, para quem acredita, claro, é um momento no qual os espíritos amigos, os espíritos de luz, inclusive o seu mentor espiritual, que é o espírito designado para te ajudar nessa experiência na Terra, nessa encarnação para te auxiliar, é tipo um tutor espiritual, ele consegue ficar mais próximo de você quando você está com essa energia elevada, porque é uma questão de frequência vibracional. Como a sua frequência está alta, ele consegue se aproximar mais de você. Então, nesse momento que você está no estado meditativo, ou seja, nesse período pós-meditação, fica mais fácil você ter essa conexão profunda com o seu mentor espiritual.
E aí pode ser um momento interessante para você colocar suas questões, dúvidas, angústias, questões que você quer solucionar para o seu mentor. Então falar, mentor, por favor, me auxilie em tal questão. Eu quero clareza para solucionar tal problema. Eu estou em dúvida sobre quais caminhos seguir. Por favor, me dê sinais. Nesse momento, a conexão entre vocês está mais fluida, está mais intensa. Então, é um momento interessante para você fazer como se fosse, entre aspas, claro, uma terapia com seu mentor. Claro, isso não é uma terapia, mas é como se fosse uma terapia. Porque você coloca as suas questões, aquilo que está te angustiando, te perturbando, seus conflitos pessoais, e fica mais fácil de você conseguir perceber as respostas. Claro, não necessariamente você vai ouvir claramente essas respostas, elas podem vir através de sinais, de símbolos, de sonhos, de intuições, ou de depois de um tempo alguém fala de um livro ou de um curso, e aí você vai perceber que você está recebendo essas respostas, né? Mas sempre que você pede ajuda, você é atendido. Talvez você não receba essa resposta imediatamente, mas em algum momento ela virá e você vai sentir no seu coração que aquilo é uma resposta, tá? Então peça ajuda durante o estado meditativo, porque ela será ouvida e ela virá. Além disso, outra prática que nos ajuda na expansão da consciência, além da meditação, é você expressar o seu amor pelas pessoas no seu entorno. Então, se você tem pessoas importantes na sua vida, abrace essas pessoas, elogie essas pessoas, fale para elas o quanto elas são importantes, não por obrigação, por medo ou por culpa, mas por amor genuíno. Expresse os seus sentimentos. Se essas pessoas não estão mais encarnadas, você pode fazer uma oração para o espírito dessas pessoas. Se elas estão encarnadas, mas por algum motivo você não tem contato com elas, você pode fazer uma oração para o mentor espiritual delas e para o seu, mas expresse o seu afeto, se declare para essas pessoas, mostre o seu amor, porque na medida em que você vai colocando a sua amorosidade em movimento, você vai perceber que ao mesmo tempo a sua capacidade de focar na luz e de agradecer vai aumentar por conta da frequência que você está vibrando. Gente, esse foi o meu vídeo áudio de hoje, espero que tenha tocado o coração de vocês de alguma forma. Se você gostou, deixa seu like aqui para mim, compartilha com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Então é isso, gente, um grande beijo para todos vocês, até os próximos áudios e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!